Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde a você que está aí do outro lado. Que o Senhor Jesus te abençoe, tá bom? Mais um dia preparado por Deus para estarmos aqui nesse momento na presença de Deus. Somos gratos a Deus, irmãos, pelos benefícios que nos tem feito, né? Pela misericórdia, pela graça, estamos vivos. Deus nos achou graça em nós e por isso nos deu a oportunidade de estarmos na presença dEle com um coração sincero, com um coração humilde, com um coração quebrantado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe, te fortaleça, guarde o seu coração de toda corrupção desse mundo de iniquidade. Estamos aqui com mais uma oportunidade preparada pelo Espírito Santo de Deus para trazermos, meus irmãos, uma mensagem ao teu coração, amém? Que Deus nesse dia, segunda-feira, dia 22, possa te abençoar de forma gloriosa, de forma poderosa, de forma especial. Irmãos, esperamos em Deus, não turbamos os nossos corações, amém? Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece as saídas do teu coração, Ele vê aquilo que te traz medo e Ele fala para você nessa tarde: não tenha medo, eu te ajudo, eu sou contigo. Então, que basta e a gente tomar posse daquilo que Deus Ele tem falado conosco e assim prosseguirmos vivendo, acreditando no milagre e na restauração divina sobre a nossa vida, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a presença de Deus nessa tarde. Sobre a nossa vida, vamos pedir a presença do Pai Celestial. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Te adoramos, Senhor. Te damos graça. Exaltamos, meu Deus, o teu nome, porque o teu nome é maravilhoso. Deus amado e querido, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pensamentos, perdoa as minhas transgressões. Ó Deus, nós te suplicamos nesse momento, nessa tarde, que a sua palavra, Senhor, possa falar conosco mais uma vez, que a sua presença possa tocar o nosso coração de forma gloriosa e que nós, Senhor, possamos continuarmos amando a sua casa, o templo do Senhor, a casa de Deus. Porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Te adoramos, ó Deus, pela oportunidade dada de termos a graça de te adorar no templo, de termos a alegria de estarmos na tua presença. Isso é maravilhoso, Senhor. Isso é algo que alegra o nosso coração. Isso é algo que traz ânimo para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esse ouvinte da palavra, que ele possa ser fortalecido, que ele possa ser abençoado, que algum dia da semana eles ouvirem essa mensagem, eles possam sentir, ó Deus, que o Senhor está usando, ó Deus, a minha vida
na palavra para trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração e que Ele possa se sentir bem ouvindo a minha voz. Deus amado e querido, abençoe essa família, essa casa, esse irmão, essa irmã. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, buscamos a misericórdia do Altíssimo e pedimos, fala conosco. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos, ó Deus, fazer a Tua obra e que o Senhor possa encontrar em mim um coração quebrantado, um coração, ó Deus, sensível para ser tocado e ouvir a Sua palavra e trazer uma palavra a nós que somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor. Somos peregrinos, somos seres humanos. Não somos daqui, somos da pátria celestial. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que não falha, que não muda, que não envelhece, mas continua para sempre, sendo as mesmas palavras de vida e de poder. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelo Teu cuidado sobre nós, pela Tua bondade, pelo Teu carinho sobre a nossa vida. Te agradecemos porque Tu és aquele que nos anima quando estamos tristes, quando estamos desanimados, quando estamos querendo, ó Deus, chorar. Tu és aquele que nos alegra, Senhor. E nós Te damos nosso coração, Te damos a nossa vida, Te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo. Continua conosco, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Em mais uma oportunidade preparada por Deus, estamos aqui nessa tarde para agradecermos a bondade de Deus, para agradecermos a presença misericordiosa do bom Deus, do Pai das luzes, do nosso Deus, amém? O Deus de Israel, o Deus de milagre, o Deus de proteção. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus nessa tarde, que está aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9, no versículo de número 4. Diz assim a epígrafe do texto: conselhos diversos. Vamos ler, meus irmãos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: ora, para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com um coração contente o teu vinho, pois Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo estejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua breve vida,
os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também, debaixo do sol, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos pães, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Estamos aqui diante de um conselho de Salomão. Salomão aconselhando ali o seu reino, aconselhando o seu povo, dizendo para eles que a oportunidade de aproveitarmos o agora, o momento, o dia, a bênção, o milagre, é hoje. Porque um dia as coisas boas se acabam, assim como também as coisas ruins se acabam. Então, Salomão dizendo ali, falando, aproveita o dia de hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Em outra palavra dizem, basta cada dia o seu mal. E ele dizendo ali, e dizendo nessa palavra, que enquanto estamos vivos, temos esperança em muitas coisas, naquilo que nós projetamos, naquilo que nós queremos alcançar da parte de Deus, e temos esperança porque estamos vivos, porque ainda Deus está no nosso coração, porque Deus ainda pode fazer que os seus planos se cumpram para que o nome dele seja glorificado. Aí nós vemos o conselho de Salomão dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando a gente ouvirmos Salomão aconselhando aqui nessa palavra, sabemos que enquanto há vida, há esperança. Enquanto respiramos, há oportunidade. Mesmo que nós possamos, irmãos, estarmos passando por lutas que nos impede de desfrutar algumas bênçãos divinas, mas ainda estamos vivos, então ainda há esperança para que se cumpra o seu desejo de desfrutar das bênçãos divinas. Aí Salomão ele diz assim na sua palavra, olha o que ele diz. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 4, ele diz assim: ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Então, não se desespere. Há esperança para você. A Bíblia diz em Jó, meus irmãos, que se a árvore for cortada e secar na raiz, e secar no chão, mas como a chuva do céu molhando as suas raízes, ela começará a brotar novamente, ela terá vida novamente, ela crescerá novamente.
Então, nós olhando para a Bíblia, sabemos que temos a oportunidade de corrermos atrás do nosso sonho, meus irmãos. Temos a oportunidade de apresentar a Deus aquilo que nós temos no coração, que tanto almejamos, e apresentar a Deus e saber que há esperança para que o impossível aconteça na vida do crente. Porque para os vivos há esperança. Quem desce às mansões dos mortos, acabou. Os seus amigos se esquecem, a sua família esquece, são curadas com o tempo. Quando lembram, não se abalam mais, porque entende que tudo passa, meus irmãos. Coisas materiais, vida. Você vê que você tem um animalzinho, ele vive até um certo tempo, alguns anos, né? Mas ele vai embora. O homem também é assim. Então, o conselho de Salomão nessa palavra é dizendo assim para nós: não desista dos seus projetos, dos seus planos, porque você está vivo e ainda há esperança para que se cumpra na sua vida o desejo do seu coração. Lute, avança, prossiga, permaneça, busque a presença de Deus, que a misericórdia do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E você, irmão e irmã, será abençoado pelo Deus de Israel. Aí Salomão, ele diz aqui, no versículo 11, olha o que ele fala: notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Nós olhando para essa pressão que está acontecendo, né, meus irmãos? Essa pressão espiritual, essa prensa espiritual. Não se desespere não, minha irmã. Não se desespere não, meu irmão. Deus está contigo. Ele não vai te esquecer. Nós entendemos que há temor no coração do homem quando acontecem coisas, irmãos, que vêm nos deixar atento, que vêm nos deixar vigilante, que vêm nos deixar melindrosos. Mas, enquanto há vida, há esperança. Tem um ditado que diz, né? A esperança é a última que morre, né? Mas a nossa esperança é Jesus, meus irmãos. É Jesus. Aquele que nos amou, aquele que, quando ele vê uma pessoa ali nas drogas, quando ele vê uma pessoa ali na bebedeira, completamente desnorteado, cheio de demônios, ele quer salvar aquela pessoa. Ele quer salvar aquele homem, aquela mulher. Mas ele, irmão, é educado. A Bíblia fala no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
cearei com ele e ele comigo. É por isso que muitas das vezes Deus, Ele visita essas pessoas. Ele visita através de alguém. Porque o coração do homem é inclinado para o mal, meus irmãos. O coração do homem é inclinado para fazer as coisas desse mundo. E Deus, como amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se compadece desse tipo de pessoa, que está na sarjeta, que se sente no fundo do poço, que se sente, irmãos, destruído, realmente se sentem destruídos. Mas Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer te tirar das trevas e te colocar na maravilhosa luz do Evangelho Sagrado, do Evangelho de Deus. Aí nós olhamos assim essa mensagem nessa tarde e vemos que Deus, Ele fala para nós através dos conselhos de Salomão. Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As vestes, as roupas espiritual do crente, as roupas que estão lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Salomão dizendo que sempre sejam alvas elas, que elas nunca estejam manchadas com a sujeira do pecado, mas que elas estejam limpas e remidas pelo sangue de Jesus. Aí nós olhamos e vemos que aqueles que são muito espertos, aqueles que são muito inteligentes, nem sempre as vitórias são deles. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o coração do homem. E Ele diz aqui nessa palavra, olha o que Ele diz nessa palavra. Veja bem, Salomão dizendo, aconselhando ali o seu reino em Israel. Olha o que ele diz no versículo 11. Notei que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. A Bíblia diz que uns vai antes do tempo, uns morrem na plenitude da alegria, na plenitude das realizações, na plenitude das conquistas, e outros morrem miseravelmente, carecendo de misericórdia. Agora nós vamos... Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque a chave e a vontade de Deus para ceifar o homem está nas mãos de Deus. E só Deus sabe a hora e o dia certo de capturar essa alma
e tirar desse mundo. Aí a Bíblia diz, nós olhamos nessa palavra, não lembro onde está, mas nós olhamos, nós vemos que um morreu na plenitude da sua alegria, na plenitude das bênçãos de Deus na sua vida, da plenitude, meus irmãos, do vigor ali do seu dia, do vigor ali do seu corpo, da sua mente, pleno, cheio de tudo. E outros morrem carecendo de misericórdia até mesmo do ser humano. Mas eu quero dizer para você, o seu dia vai chegar, você descansará em paz. Você verá os filhos de seus filhos, os netos, os filhos dos seus filhos. E os filhos dos filhos, né? É o que a Bíblia promete para o crente. Longa vida, vida de abundância, vida de oportunidade. E vendo assim, eu quero dizer para você que Deus, Ele está no controle da vida e da morte, meus irmãos. Ele sabe o momento certo de voltar para o homem. Não é o homem que vai colocar no coração do homem a última palavra daquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Porque muitas vezes Deus, Ele coloca o ouro no fogo para provar que somos nós, né, o barro. A Bíblia diz que há vasos de todas as espécies, vaso de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, vasos de barro. Então, acalma teu coração, meu irmão. Descansa na presença do Senhor Jesus. Deixa Deus, Ele agir por você. Não se desespera. Jesus sabe de todas as coisas e Ele não vai abrir mão de você. Aí Salomão, ele dizendo, irmãos, olha o que ele diz: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Nós vemos a palavra de Deus, sabemos que há um grande amor sobre nós, nós que somos servos de Deus, né? E nós também, porque somos servos de Deus, não podemos também ser egoísta, dizer que Deus só ama a gente. Não, Deus ama o mundo, irmãos. Deus ama o homem, Ele ama a sua criatura, a criação dele, o ser humano. E eu acredito, meus irmãos, que assim como Deus, Ele ama um servo que está na maior posição que Deus, Ele tem preparado para colocar, que Deus tem preparado e colocou nessa posição de destaque ou posição de honra, ou assim, mas perto de Deus. O amor que Deus tem por esse vaso, Deus tem pelo pobre, meus irmãos, pelo oprimido, pelo bêbado, pelo embriagado, pela prostituta. Deus tem o mesmo amor pelo mendigo. Deus tem o mesmo amor pelos animais, pelas aves. O mesmo amor, irmãos. A Bíblia diz que Deus, Ele não faz exceção de pessoas. E o amor que Ele tem por quem está tão perto dEle, Ele também tem por quem está tão longe dEle. Deus é amor, meus irmãos. E Deus, Ele cuida daquelas pessoas que Ele ama. Ele te ama, Ele vai te levantar do pó e da cinza.
Ele vai fazer a obra na sua vida, irmão. Ele vai te usar na palavra. Vai te fazer um vaso mais do que vencedor. Vamos, irmãos, ficar com essa palavra, acreditando que Deus, Ele ama a todos, né? Deus, Ele ama a todos. O amor dele é incondicional, é um amor incomparável. É um amor, irmãos, que vai além de qualquer erro, de qualquer pecado, de qualquer transgressão, de qualquer revolta do homem contra Deus. O amor de Deus vai além. Ele amou você. Descansa o teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E saiba que para quem está vivo, ainda há esperança. A esperança, meus irmãos. Olha o sol brilhando lá fora. Olha que dia lindo o Senhor preparou para você. Busque a face do teu Deus. Conte os seus problemas para Ele, só para Ele, para Deus, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem amor pela sua vida. Ele te amou primeiro. Você, irmão e irmã, é de Deus. Você, meu irmão, é do Senhor. Não deixe o diabo, irmãos, trabalhar na sua mente, no seu coração, e te fazer voltar às bolotas desse mundo. A Bíblia diz que havia um pai e 2 irmãos. Título da mensagem: o filho pródigo. O filho mais novo tomou a herança do pai, tomou a atitude de dizer: pai, dá-me a minha parte da fazenda e o que me pertence. O pai dele deu para ele. O pai dele entregou para ele aquilo que ele pediu, que era a sua recompensa por ser herdeiro do pai. Mas o pai estava vivo. E ele, irmão, pediu. E foi para uma terra longínqua. A Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha, dissolutamente. Chegou a um ponto de estar sem nada, sem amigos, sem dinheiro, sem ninguém, meus irmãos. Sem trabalho. Realmente passando por uma escassez violenta. O homem da parábola do filho pródigo. A Bíblia fala que ele pediu a um fazendeiro algo para fazer na sua fazenda, para que ele pudesse ter o sustento para si próprio. A Bíblia fala que ele foi cuidar de porcos. E ele sentia, irmãos, tanta fome. A Bíblia fala que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E antes dele fazer aquela loucura e estranhar realmente a sua atitude de estar fazendo o que os porcos faziam, ele pensou e disse: na casa de meu pai há muitos jornaleiros. Voltarei, irei ter com o meu pai. E direi para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como uns desses teus jornaleiros. A Bíblia fala, irmãos, que ele retorna para a casa do seu pai. A Bíblia nos diz que o pai, vendo ele ao longe, correu e o abraçou, meus irmãos. E é assim que Deus quer fazer contigo, correr e te abraçar. Basta você voltar para a casa do Pai, meus irmãos, que estão caídos diante
das circunstâncias da vida. O pai dele abraçou ele, disse ao servente deles: matai o bezerro cevado. Fazemos uma festa porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A Bíblia fala que ele coloca um anel no dedo do menino, coloca uma sandália nos seus pés e se alegra com ele de forma maravilhosa. E nós, irmãos, vendo essa parábola, sem querermos aprofundar na palavra do irmão dele, mas deixamos isso para outra mensagem. Deus, ele te espera, meus irmãos, ele te espera de braços abertos. Ele quer te vestir com roupas limpas, ele quer te vestir com roupas de festa, ele quer colocar um anel no seu dedo e te dar um melhor comer, né? Te dar uma melhor comida, te dar uma melhor veste, te dar um melhor prato e colocar você em posição de vitória, porque Pai só tem vitória para os seus filhos. O Pai corrige, mas também ele ama. O Pai, ele sofre calado, mas ele dá a oportunidade do filho o respeitá-lo. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para Deus e saber que se Deus tem enviado pessoas até você, não murmure, não rejeite, não se ire, não contenda com os servos de Deus, mas creia que é o Pai te buscando da fazenda aonde os porcos estavam sendo alimentados pelos bolotas, e o homem que estava precisando de comida queria comer até mesmo as bolotas que os porcos comiam. Trazendo para nós: você não está cansado, meu irmão, dessa vida miserável, dessa vida frustrada, dessa vida de perdição, dessa vida que te leva a um abismo escuro, meu irmão? Despertai, levantai dentre os mortos, e Deus te esclarecerá. O Pai te espera, amém? Deus te espera de braços abertos para te dar o melhor que Ele preparou para você, para te dar o melhor dessa terra, para te fazer de novo herdeiro da sua herança, que é a salvação dos filhos de Deus, a salvação daqueles que clamam pelo Deus de Abraão, pelo Deus que faz muitas obras provenientes de alegrias, de glória, e que traz a oportunidade a você, dizendo que como Ele ama o que está no trono, Ele ama o que está debaixo da mesa também. Amém? Deus, Ele te ama, meu irmão. Volte para Jesus. Abra teu coração e deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aqui está, a palavra foi pregada. Que o Pai das misericórdias te abençoe, traga você de volta ao redil, te dê um banho com o sangue do Cordeiro, te coloque roupas novas, vestes de festividades, vestes de louvores, e que você possa honrar o nome do Senhor, assim como Ele quer honrar você. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem. Deus, obrigado, Senhor, por ter falado conosco, por ter, Senhor Jesus, nos abençoado. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de esperança, te agradecemos pela oportunidade de vida. Só Tu és, Senhor, nós não somos, só Tu podes, ó Deus, nós não podemos, mas o Senhor é tudo o que nós precisamos, e nós precisamos da Tua presença. Deus amado e querido, nos abençoe, dê-nos uma semana excelente, dê-nos uma segunda-feira de vitória, abençoando a nossa terça, abençoando a nossa quarta, abençoando a nossa quinta e demais os dias que o Senhor possa abençoar também. Meu Deus, em nome de Jesus, amolece esse coração duro, Senhor, que pode estar ouvindo essa mensagem e que possa estar recebendo essa palavra. Meu Deus, nós te adoramos, te amamos, Senhor. Fica conosco, nos livra do mal,
nos guarda e nos proteja no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço a todos vocês.